Oi, pessoal, estamos aqui de volta no Papo ao Cubo by House. Eu sou Carol Schmidt e tenho aqui do meu lado João Aman. E hoje temos dois convidados extremamente polêmicos. Estamos tensos. Confesso que está rolando uma certa paura, uma tremedeira, porque o mercado fala, gente, e eles também bastante. Eu tenho aqui nada mais, nada menos do que Decornautas. É de um privilégio pra gente incrível receber Alex e André. Sobrenome, por favor. Colantônio Alex Colantônio e André Rodrigues. Rodrigues. Isso. E eles vão contar um pouco de tudo pra gente. E prometeram que não vai ter Ai, gente, eu tô rezando por isso. E aqui, ó, papo assim, polêmicas. Eu tô com medo, imagina. jornalistas, críticos, crônicas, lifestyle, arquitetura, publishers da Pops e da Forbes. diretores da Forbes, publishers da Pops. Maravilhoso. E de um canal de uma potência astronômica, que todo mundo fica morrendo de medo de receber. Muita gente tem medo, é. Inclusive a gente. Vamos disfarçar. E fins de demência, né? Gente, eu tenho aqui eles e quero que vocês, por gentileza, se auto-apresentem pra gente. Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou o André Rodrigues, Maravilha. um dos Decornautas, sou jornalista por formação e apaixonado por arquitetura, design, artes, moda, vida, natureza. É maravilhoso estar nesse espaço todo rasgado para o mundo lá fora. Acho que cada vez mais a gente quer estar em espaços assim e com pessoas assim, compartilhando ideias e sem filtros sempre. Enfim. O mundo precisa estar sem filtros, eu acho. Muitos filtros ultimamente, né? A gente tem que tirar essas coisas da frente, falar o papo ao cubo e o papo reto. Com autenticidade. Com autenticidade, com verdade, com respeito Com bom sempre. senso sempre. Com conhecimento de causa, que é o que a gente defende, né? Pesquisando aquilo que você se interessa sobre e compartilhando conhecimentos que são factíveis e não factoides. Uau. Ainda mais nessa era de fake news, né? Totalmente. Super importante a gente propagar o que é certo. Exato, combater as fake news com a verdade, né, Alex? Eu vou resumir, porque ele já disse tudo, né? Então, Ai, tem até muito parece. conteúdo aí dentro, gente. eu sou o Alex Colantônio, eu vou dizer que eu sou a versão extra large do André. Juntos nesse trabalho há quanto tempo? Já Como é tem. que é esse... O André começou comigo, quase no comecinho do meu trabalho. Ele é um pouco mais novo, ele começou um pouco depois, mas comigo, né? Eu já era foca na Casa Vogue e eu indiquei o André para fazer algumas colaborações numa revista editada pelo grupo que se chamava Vogue RG. E ele fazia os destaques internacionais, ele entrevistou grandes nomes da música, grandes nomes da cena internacional, porque ele havia morado em Londres, ele falava inglês muito bem, e tinha um texto incrível. Ele não era formado ainda, ele estudava letras, depois ele foi cursar jornalismo. Depois ele trilhou uma carreira na moda, uma carreira grande, intensa em outras revistas. 10 anos depois ele voltou para o design, quando eu já estava na Casa com K, reposicionando a Casa com K, aí eu convidei o André para trabalhar de novo comigo. E aí ele voltou. Mas é uma parceria de mais de 20 anos. E aqui a gente vai falar um pouco de tudo. A gente vai falar de moda, de posicionamento, de arquitetura, de casa-cor. Essa cor importantíssima. Muito importante. E bastante de Decornautas e de vocês dois também. E aí, antes da gente entrar em todas as perguntinhas, que a gente tem algumas aqui, que horas que aconteceu o Decornautas? Como é que foi isso? Porque a gente tem um público aqui que também não é dessa área, não é da arquitetura, né? Então eu queria que vocês contassem um pouco até para trazer essa luz. Como é que surgiu? Como é que foi? Conta pra gente. Primeiro ele começou como decornauta, era eu sozinho. Eu fui um dos primeiros ditos influencers dessa área. Era a gênese da internet, o começo da popularização da internet de escada. Uau. Ainda não havia as redes sociais. E havia 3 blogs de arquitetura no Brasil, 2 deles no UOL e um no IG. Era a Lucila fazendo a Casa de Valentina, era a Cris fazendo Casa da Cris, e era eu fazendo o Alex em Casa. O meu no IG, o delas no UOL.
Nós éramos os três, nós somos os três pioneiros nesse mercado. Sim. E aí uma vez eu dei uma entrevista para um jornal conhecido e o jornalista, na época se usava, no início da popularização da internet no Brasil, se usava um termo se referindo a quem estava se conectando àquele movimento, que era internauta. E ele falou, quer dizer que você é um jornalista que escreve sobre design, que migrou para a internet, então você é um internauta que escreve sobre decoração. Você é um decornauta. Eu falei, nossa, adorei essa marca, vou patentear. Nós rimos e eu, de fato, fiz. E aí eu criei essa conta depois, o Instagram sugeriu um pouco depois. Eu criei essa conta, a André já estava comigo. E aí eu mudei para Decornautas. E foi assim, já com um olhar mais solto, porque eu havia saído, eu entrei na Casa Vogue como estagiário e saí como diretor de redação, que é a patente mais alta 10 anos depois. E saí com muita dor no coração, porque eu realmente amava aquela revista, mas eu tinha recebido um convite muito interessante de poder dirigir uma revista, criar do zero, e assim nasceu o Escasa, que foi um grande sucesso Sim. editorial no Brasil. E naquele momento, com mais liberdade, desprendido daquelas amarras editoriais, que era, de certa forma, uma sequela de uma estrutura muito maior, e até de dogmas que nem existiam, mas que eu achava que existiam, eu acabei interessado em um olhar mais crítico, porque eu já era muito ligado em cultura de maneira geral, e eu achava muito estranho o mercado da arquitetura ser tão adulador em termos de mídia. Não havia crítica nesse mercado, né? E eu acho que foi a crítica, por exemplo, que salvou o cinema nacional. Senão talvez a gente estivesse na chanchada até hoje. Eu acho que a crítica ajudou a mapear a moda no mundo. Eu acho que a crítica deu um empurrão para acontecerem todos esses movimentos musicais que estão entre os mais expressivos do planeta, né? Desde os mais blockbusters e talvez um pouco americanizados, como a Jovem Guarda, até a revolução cultural que foi a Tropicália. Então, acho que por trás disso havia crítica. No mercado da arquitetura, a gente teve esse período quando tivemos uma arquitetura mais cerebral, no apogeu do modernismo, nos anos 50, 60. A gente pesquisa muito. A gente coleciona, por exemplo, as revistas Módulo, que eram editadas pelo Oscar Niemeyer. E os textos eram críticos, havia essa reflexão. Na mídia, que foi se transformando, a gente nunca mais viu isso. Ninguém ousava falar de um arquiteto. As mostras de decoração iam surgindo e nos bastidores se comentava: gostei disso, não gostei daquilo, acho que fulano viajou nessa estética, olha que absurdo, ele copiou isso de Beltrano, mas não havia um crítico que escrevesse sobre isso. Então a gente pavimentou essa estrada, ninguém veio atrás dela, pelo menos que eu saiba. Não. Falta de coragem, talvez? É um mercado que depende de muitas coisas, e nós pagamos preços altos por isso Isso. também. Nós pagamos muito, algumas faturas até altas demais para alguém que depende do trabalho para sobreviver, que é o nosso caso. A gente não é herdeiro, a gente não tem uma fonte de renda escusa, a gente depende do giro que a gente movimenta exclusivamente nesse mercado, né? Já perdemos anunciantes, né? No momento em que eles não nos compreenderam. Felizmente eles voltaram quando eles compreenderam. Hoje eu acho que o nosso status é um status... A cada ano, eu acho que as pessoas entendem mais o nosso trabalho. Que eu saiba, a gente não tem nenhum desafeto no momento, embora a gente já tenha recebido até presentes exóticos, né? Mesmo? Nossa, tem muita história engraçada, enfim. Vamos saber algumas. Bom, eu tenho fobia de barata, por exemplo. Tá Fobia. bem? Acho que ninguém Quando eu falo fobia, Tem um pânico real. quando eu falo fobia, eu estou me referindo Pavor. ao medo real, que é essa terminologia que remete a alguma doença, de fato, existe. É uma coisa incontrolável, né? Já estou me tratando, estou lidando melhor com isso. Mas durante algum tempo, uma vez me mandaram uma barata de plástico. Ai, E aí, durante algum tempo, toda caixa que chegava em casa, e a gente recebe muita correspondência,
Eu pedia para alguém abrir, eu sacudia mas eu não tinha medo de uma bomba relógio. Eu saberia lidar com uma bomba relógio. Eu tinha medo de ser uma caixa recheada de baratas, né? Vivas. E aí um arquiteto uma vez Quem também... não sabia, né? Agora já tá. Agora já sabe que Então, manda. se mandar, a gente já sabe agora por que mandou. Um arquiteto uma vez também, essa história é bem boa. Nós fizemos uma crítica e ele mandou um direct, olha, fiquei meio chateado, mas acho que tudo que vocês escreveram é muito consistente, etc, etc. Queria o endereço de vocês, que eu vou mandar um presente. A gente não mandou o nosso endereço para ele. Mas ele pegou, de outra forma, conseguiu, e mandou um presente. Só que ele tinha um conhecido em comum que falou pra gente que ele só pensava em se vingar da gente. Uau. E chegou uma caixa lá em casa cheia de doces, né? E é claro que a gente não comeu e nem deu pra ninguém. A gente jogou fora os docinhos. Sim, que eles que estavam pena. mais Só do que por isso a gente suspeitos. tá aqui hoje. Batizados, supostamente. Com certeza, porque havia essa ideia de que ele ia se vingar da gente. Ele estava comentando nos bastidores pra gente, ele pediu o endereço, dizendo que ia mandar um presente. Não tinha por que ele mandar um presente pra gente, enfim. Mas muitas coisas, muitas ameaças veladas. Como lida com isso? E acho bacana a gente entrar nesse assunto, porque vou lembrar até o João que essa semana a gente estava conversando com uns convidados aqui super interessantes também, que a gente falou que o cinema, por exemplo, perdeu muita crítica. Tanto que no jornal a gente não tem mais o bonequinho. E o mundo, né? Tá acontecendo isso. Tinha-se o lugar da crítica e ok, as pessoas aceitavam. E aí, num dado momento, isso foi extinto como se fosse proibido a gente colocar, mesmo que num viés de estudo, de conhecimento de causa, ter a possibilidade de botar o ponto como um jornalista. E aí vocês continuaram resilientes nesse lugar. Eu acho que a crítica ela foi muito estigmatizada por conta de algumas figuras de poder nas mídias, né, nos jornais, na televisão, que não eram exatamente críticos e críticas, eram pessoas que opinavam sobre as coisas a partir da sua individualidade, sem critérios que a gente utiliza, porque a gente tem um kit de critérios, né? Quando a gente vai criticar, por exemplo, um ambiente de arquitetura, de decoração, a gente se preocupa com a sustentabilidade, a gente se preocupa com a origem das coisas, então a assinatura dos móveis, né? Aquilo é original, aquilo é uma réplica, uma cópia não autorizada. Então a nossa crítica parte de eu falo isso, é como se fosse um conjunto de lentes que a gente coloca na frente da pessoa para ela enxergar o mundo sob outros aspectos. Ela não precisa concordar com a gente, mas ela tem essa oportunidade de olhar para outras direções. Então a crítica, ela é um convite a um novo raciocínio. No entanto, como eu disse, muitas figuras na moda, por exemplo, tinham esse poder exacerbado da crítica destrutiva, que não é uma crítica, né? Dessa crítica que causa medo, Exato, que é devastadora, que humilha a outra pessoa, que faz a outra pessoa se sentir pequena, diminuída, ou não tão inteligente, né? Uma crítica sarrista, irônica. A gente não faz esse trabalho, porque a gente nem acredita que isso seja crítica. Então, acho que essa relação que a gente vive hoje, que está acabando um pouco, né? Está se dissipando, ela é uma herança que a gente tem dessas figuronas, né? Dessas editrix, essas lendas vivas que tinham muito poder na mão e que faziam um uso, na minha opinião, indevido desse poder. A gente lida com essa consequência. Como o Alex falou, acho que o mercado já está, depois de quase 15 anos que a gente faz esse trabalho, está começando a entender que o nosso papel não é destruir, que a gente só está querendo mirar os holofotes para outra direção. Assim, por exemplo, quando a gente abriu o nosso especial hoje da Casa Cor Rio, a gente falou sobre a história desse casarão, mas não sobre a história desse casarão relacionado à família que fez essa ocupação, os Brando Barbosa. A gente falou da história anterior a isso, né? Como que se formou essa terra? Porque foi um senhor de engenho, um escravista que ganhou essa terra do príncipe regente e ocupou essa terra. Ele tinha mais de 500 escravizados, né? Ele não tinha uma equipe, ele era um escravista. Aqui? Não aqui exatamente, mas ele era um cafeicultor, né, um fazendeiro da família Faro, e a gente sabe hoje, a gente tem conhecimento histórico suficiente hoje para saber que
essas terras muito grandes, elas foram doadas para as pessoas que vieram invadir o Brasil. Então a gente está nesse momento ainda de trocar palavras, né? De parar de usar colonização e usar invasão, de parar de usar fazendeiro e usar escravista. Então a nossa crítica ela passa mais por isso, de vamos falar um pouco sobre a real, entendeu? Vamos limpar, reparar essa história, vamos tentar renovar esse futuro, porque a gente está vivendo num planeta que precisa ser renovado. Né? Demais. Então a gente entende que o papel da crítica, seja a área que for, é esse, é promover uma renovação, não uma destruição, né? Mais uma regeneração do que um ataque. Mas eu acho que muita gente ainda tem essa memória da crítica destruidora, da crítica humilhante, da E crítica... no nosso caso também existe muito mito, porque as pessoas leem cada vez menos. E na era da digitalização, a gente acha que as pessoas mudaram os hábitos, que elas deixaram de ler a informação impressa para consumir uma informação digital. Muitas vezes a informação digital ela é regurgitada, interpretada e já chega metabolizada para você. Isso distancia o seu pensamento de um olhar mais crítico, pessoal. Né? Você já consome aquela informação que chegou para você. E mesmo essa informação que já chega equivocada, ela é interpretada de formas diferentes. E as pessoas, no boca a boca, falam, vocês viram, decornautas escreveram isso, ou escreveram aquilo. A gente já ouviu coisas absurdas sobre pessoas que estavam chateadas conosco, por coisas que a gente nunca tinha escrito. Uhum. Uma vez, por exemplo, disseram que nós fizemos uma crítica elogiando um arquiteto que havia se separado de outro arquiteto, com quem teve um escritório durante algum tempo, e na carreira solo ele estava brilhando mais, e que nós havíamos descoberto qual dos dois era o bom da dupla. Uau! Eu nunca teria escrito isso sobre Também, qualquer gente? aspecto. Eu nunca teria escrito isso. Sim. A nossa crítica nunca foi destrutiva, a gente nunca atacou pessoalmente ninguém. E quem somos nós para dizer que fulano é bom e Beltrano é ruim? A gente nunca fez isso. Nunca é sobre o nosso gosto pessoal. Não é sobre as minhas escolhas, sobre o que eu gosto. Eu trocaria esse vaso por aquele, fulano deveria usar essa poltrona, não aquela. É sobre esses valores, esse conjunto de critérios que o André citou. A gente fala muito sobre a propriedade intelectual, porque hoje em dia, principalmente com a digitalização, as pessoas acham que tudo nasce no Pinterest e no Instagram. Verdade. Então, se tornou muito fácil, porque antigamente os decoradores mais poderosos viajavam, traziam livros caríssimos da Europa e reproduziam aquilo em ambientes de mostras de decoração. E só os insiders, os muito antenados, que conheciam a origem daquele trabalho, conseguiam identificar. Hoje, a informação muito mais globalizada, ela aterriza instantaneamente na palma da sua mão. E quando você é muito antenado, e André e eu buscamos isso, a gente não alcança tudo, mas a gente lê muito, a gente consome muito. Então, a gente meio que caça as referências. E não há nada de errado em você se inspirar. A gente se inspira em tudo o tempo inteiro, né? O tempo todo. Mas você precisa ser original, né? Eu também não estou falando de reinventar a roda, né? Ela já foi inventada e não existe nada que substitua. Em arquitetura e em design, é muito difícil você ser original numa era em que todas as formas, volumes e texturas foram inventados e reinventados à exaustão, né? Pensa no arquétipo de uma cadeira de 4 patas. É muito difícil você fazer algo diferente. Joaquim Tenreiro já fez, Lina já fez, com as poltronas de 3 pés, Sarinen já fez, com caule apenas. Fora isso, quais variações mais virão? Então é muito difícil. Então a gente tem esse distanciamento também para identificar os limites da originalidade. O que a gente critica é quando as cópias estupram a propriedade intelectual do outro. Porque cópia é roubo. Não existe uma palavra mais bonita. Então a gente está falando de uma coisa muito grave. E também sobre esse aspecto, durante muito tempo, fomos criticados. Porque a lei de patentes no Brasil, ela é muito frágil, né? Elas são extremamente frágeis. Dura pouco tempo também. Duram pouco tempo e são poucos detalhes que você modifica numa peça são suficientes para descaracterizar aquele registro
de leis e patentes. Às vezes, se você modificar a peça internamente, onde ela não é visível, o parafuso, os encaixes, que você Já nem é vê, suficiente? já é suficiente para você argumentar judicialmente que aquilo não é uma cópia. Então, isso deixa tudo muito Nós frágil. temos alguns processos, inclusive, por conta desse trabalho de denúncia que a gente fez. Porque a marca que copia ainda se sente no direito, dentro desse espectro de uma lei frágil, se sente no direito de achar que você que está errado, né? Então, nós trabalhamos sempre sobre isso, é pela evolução do setor. E dentro dessa característica e dessa visibilidade que a gente alcançou, a gente lançou muitos nomes, mas pouca gente fala disso. Nós revelamos grandes nomes da arquitetura da decoração, nós fomos os primeiros a falar sobre determinados nomes. Então, existe essa colaboração. A gente já participou de mostras emprestando móveis, emprestando obras de arte, às vezes colaborando conceitualmente com algum espaço. Então, existe esse olhar crítico, porque não somos técnicos, a gente não estudou arquitetura, mas existe esse olhar de edição, de quem só fez isso em quase 25 anos de uma carreira ininterrupta. Não teve um mês sequer ao longo dessas 2 décadas que eu tenha tirado um mês inteiro de férias e me distanciado desse assunto, né? Na época que eu dirigi o Memorial da América Latina, por exemplo, que é um dos maiores aparelhos públicos da cultura em São Paulo, eu estava fazendo a revista Giz paralelamente, né? Então nunca houve um distanciamento, nem quando a gente fez outras coisas. Recentemente a gente dirigiu o último show da Elza Soares, fizemos alguns espetáculos, algumas produções para ela nos últimos anos da sua carreira. Também fizemos isso paralelamente à nossa carreira de críticos e jornalistas de design. Então, é sempre um trabalho muito mais panorâmico, mas que tem esse recorte, que é a interpretação de cada um, e o mito, que eu atribuo a uma falta de conhecimento. As pessoas cada vez mais leem menos e cada vez mais Consomem o que já está... consomem aquilo que já está rolando no boca a boca, o que é um contraponto, né? Porque na época da tecnologia, em que você tem mais acesso a tudo, o bom e velho boca a boca continua sendo uma das informações mais Diz que me diz. destrutivas. Tem um exemplo super engraçado da Casa Cor São Paulo, que uma arquiteta que a gente tem uma proximidade maior, ela recebeu um dia num grupo de WhatsApp que ela estava, um informativo não oficial de que os decornautas iriam destruir um ambiente naquele dia, desse jeito. A gente nunca Chegou até gente, ela e a essa gente nunca informação. anuncia. Mas é por isso que a gente fica tremendo, Só porque que aí olha a a potência cena. dos famigerados. Então, e ela ainda conhecia a gente, tinha uma proximidade. Ela estava se deslocando de São Paulo para o litoral de São A Paulo. gente pode citar o nome dela, né? Porque a gente gosta de trabalhar com fatos e nesse caso é uma história divertida. E ela confirma, a Bárbara Dundes, que é uma profissional super atuante em São Paulo, estava em cartaz na Casa Cor São Paulo. E a Bárbara Dundes contou depois isso pra gente, dando risada, mas no dia ela passou mal, porque ela estava Que o ambiente descendo, seria o dela? ela ficou com medo. Sim, Não, mas havia um medo boato de de ser que dela. os decornautas naquele dia iam destruir o ambiente de um profissional na Casa Cor. E como ela Rolou no tava- WhatsApp. Ela estava se deslocando, Uma ela fake ficou news. sem sinal no celular. Ela estava descendo a serra, perdeu o sinal no celular. E nesse No meio inteirinho da ela viagem- viu uma citação no Exatamente. stories dela que os decornautas tinham citado. Ela dirigindo e descendo a serra e pulou no celular dela. Decornautas mencionou você. E aí ela Na perdeu o hora. sinal. Ela ganhou o sinal, perdeu, e ela não conseguia ver o que era. Coitada. Então essa 1h30 que ela ficou descendo a serra, ela teve que parar o carro no Sim. acostamento para respirar. Ela contou isso pra gente, para respirar, para tomar água, Sim. para ligar para alguém, porque ela tava desesperada. Quando ela pegou o sinal e ela conseguiu ver o que a gente tinha escrito, que era uma crítica até favorável, a gente não falava absolutamente nada de ruim do ambiente dela, porque era um projeto ótimo. Bárbara é muito talentosa e sempre mostra projetos muito consistentes. Então isso demonstrou pra gente como existe essa intenção vil mesmo por trás de algumas pessoas que a gente nem sabe quem são, de espalhar boatos, assim, de os decornautas vão destruir um ambiente Inclusive de hoje. vocês. E aí é essa questão que eu quero trazer, assim. Como vocês lidam também com isso? Né? Alex e André. O André é um pouco mais desprendido, eu fico um pouco mais tenso, porque eu acredito muito em energia, eu sou muito espiritualizado, mais do que Que isso, legal. eu tenho uma religiosidade
eu me conecto à fé, eu tenho a necessidade de ir à igreja Que semanalmente, legal. e eu não quero essa energia, essa vibração. Qual o meu interesse em cultivar inimizades nesse mercado? Seria uma estupidez. E qual o meu interesse, que acredito tanto em energia, fazer mal a alguém? Praticar ao contrário, se o que você então entende é que o que você pratica é o que volta, né? Mais do que isso, qual o meu interesse em destruir o trabalho de De alguém alguém. que às vezes, porque a gente sabe o que é uma amostra de decoração, a gente sabe o tanto de energia e de boa vontade, o tanto de limitação, o tanto de imprevisto, o tanto de adversidade, o tanto de dinheiro que O demanda. investimento financeiro. Nós temos um amigo que uma vez, e ele aconteceu felizmente, mas uma vez, eu não vou contar quem é para não expô-lo, mas ele vendeu um carro para poder fazer um ambiente. Felizmente o espaço dele aconteceu e ele virou um nome super insensado. Mas é disso que a gente está falando. Que interesse eu tenho, que tipo de pessoa eu seria de chegar no espaço desse cara e destruir o ambiente dele? A gente nunca falou, ai, fulano é cafona. Quem sou eu? Porque as pessoas olham pra gente e falam. Tem gente que acha a gente a epítome do chique e tem gente que acha a gente cafona. Porque nós fazemos, eu por ter essa ligação com o cinema, eu adoro referências extravagantes. Eu sou doente pro Almodóvar. Antes de Almodóvar eu era doente pro Fellini. Mostra um pouco isso. Exatamente, porque são as nossas defesas e tal. E aquela casa é uma hipérbole. Não é que a gente acha que os ambientes de casa cor deveriam ser daquele jeito. Mas é uma hipérbole daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente defende na crítica. É como os estilistas fazem nos grandes desfiles. Né? Ninguém vai andar com uma ombreira de 1,5 metro, né? Mas você vai ver no fast fashion, 3 meses depois, na C&A, na Riachuelo, na Renner, você vai ver ombreiras mais dimensionadas. Sim. Nossa casa é um pouco a bandeira disso. A gente mostra movimentos, narrativas que a gente acredita muito, de um jeito hiperbólico que funciona nas nossas vidas, né? Eu gosto muito de vermelho, como eu falei, enfim. Essas referências estéticas, né? Até das grandes editrix, tipo Diana Vreeland, né? São muito inspiradoras pra gente. É nisso que a gente aposta. Né? E a gente exercita aquilo porque seria muito fácil morar numa casa minimalista, porque a gente tem todas as fórmulas daquilo, de uma zona de conforto que não é criticada, né? Mas a gente se mostra, a gente é muito aberto. Cadê a personalidade? Cadê a autenticidade, né? Exato, e cada um tem a sua, né? Exato. Quem é a gente para questionar. E, assim, só para complementar a resposta do Alex, essas coisas me atravessam, assim, eu não dou muita atenção, né? Eu também acredito nas energias, eu não sou uma pessoa religiosa como o Alex, mas eu não quero essas coisas grudadas em mim. Então eu deixo elas me atravessarem, assim, eu sou zero atingido pelos comentários maledicentes, assim, de... Acho engraçado depois, né? Procuro investigar para saber o que foi, mas não me atinge emocionalmente, eu procuro não me vincular a isso, não. Talvez pelo embasamento que as críticas têm. A gente sabe que a gente Talvez por partiu isso de um também lugar doa tanto, de né? fatos, exato. A gente nunca escreveu nada baseado no nosso achismo, na nossa opinião. Então, quando vem algo assim, eu já sei, tipo, essa pessoa nem leu o que eu escrevi, ou leu com a cabeça em outro lugar, não entendeu. Então, não é meu problema, é dela, né? Claro que existe um outro lado, né? Porque tudo tem uma origem. Então, nós somos sincericidas de fato, né? Como eu falei antes, a gente pagou preços muito altos, né? Por posicionamentos políticos, no mercado extremamente conservador, né? E isso impacta diretamente na nossa conta bancária. Então, como eu te falei, a gente vive disso. Mas ainda hasteamos romanticamente a bandeira de uma qualidade jornalística que a gente acha que caiu em desuso, né? Por conta da nova mídia, que são os influencers. Alguns deles eu admiro e respeito muito, outros eu acho que prestam um constante de serviço, porque é muito sobre, olha gente, esse copo, que coisa linda. E isso virou o suficiente para ter milhares de likes e visualizações e conquistar marcas, enfim. Quando a gente fala, gente, esse copo, ele foi feito porque você precisa de uma ergonomia de pega para encaixar 3 dedos, e essa é uma estética concretista que foi criada em 1973 pelo artista tal. Então a gente conta isso e também... Quem tá com paciência para ouvir, hoje em dia as pessoas são muito líquidas com relação a isso. Não é só para paciência, para quem tem curiosidade. É sobre o papel social do arquiteto. Eu acho que o arquiteto, no exercício humanista, que é a parte principal da sua profissão, ele não pode se dar o luxo
de excluir a informação social, a responsabilidade ambiental, o compromisso com o outro, porque a arquitetura é sobre o outro, não é sobre você, né? E nós também somos formadores de opinião. Exatamente. Principalmente um arquiteto que chega numa casa-cor, por exemplo, ele tem um poder de influência enorme sobre a classe, porque todos os outros arquitetos queriam ser você ocupando aquele lugar. Então, muitas das polêmicas que já orbitaram ao nosso redor, elas surgiram disso. Uma outra história curiosa que é bem famosa, eu tinha uma coluna nos jornais mais importantes do Brasil, que era consumida principalmente no Cone Sul, que é um dos maiores não, que é o maior produtor moveleiro, né, do país, que era Zero Hora, um jornal, eu acho que é o terceiro no ranking dos mais Bem importantes, tradicional. ou quarto, não me lembro. E tinha um alcance muito grande, porque era distribuído tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, e com alguma tiragem também São Paulo e Rio de Janeiro. Na época, eu fiz uma crítica de um arquiteto muito bacana, muito bom mesmo, o espaço dele era ótimo. Só que havia uma taxidermia no ambiente dele, e era uma taxidermia fresh. Você olhava para aquilo e você via que não era uma coisa de antiquário. Eu enxergava a vida do bicho. Nós não comemos carne há alguns anos, mas não somos militantes. Seria uma hipocrisia. É uma escolha de vida que nós fizemos. Porém, a gente não pode incentivar a ação predatória do arquiteto na natureza. Primeiro porque é uma das indústrias mais poluentes do planeta, né? A indústria da arquitetura que abarca da cenografia, né? Muita coisa vai para caçamba no final, apesar desse discurso fake da sustentabilidade. Naquele momento, eu fui investigar e eu descobri que ele havia comprado um pavão vivo, né? Porque uma ave de antiquário custa muito caro, que é possível encontrar em antiquários, taxidermias, enfim, a gente sempre vê, inclusive. Mas a dele não era uma taxidermia antiga. Ele mandou matar uma ave ornamental, que é um ser vivo, enfim. A gente aí entra assim com os nossos dogmas, para colocar numa mostra de decoração, né? O arquiteto que não chegou ainda, principalmente naquele status de Mostra Black, que foi a maior mostra, a Mostra Black, quando aconteceu, ela chegou a eclipsar a Casa Cor, né? Isso incentiva uma geração a achar que aquilo é bacana. E se essa moda pega? E que pode fazer tudo a qualquer preço, a qualquer custo, por um minuto, um período de fama ali. A crítica aconteceu, reverberou e pegou muito mal para ele. Sim. Bom, só que ela... Então, mas aí eu me senti muito culpado, né? E eu ajudei ele, dei uma orientada nele, enfim, mas ele foi muito massacrado. E aí eu vi que meu trabalho, ele tinha um peso muito maior do que eu imaginava. Foi aí que ligou esse alerta. E aí, não que tivesse pego pesado, porque eu elogiei muito o espaço dele. Ele foi um dos primeiros a usar essa estética do sofá, do sentar mais baixo, que depois virou a febre, né? Todo mundo começou a usar. Ele tinha muita informação intelectual de arquitetura, o espaço era lindo, mas tinha... Mas cometeu esse erro imperdoável e teve que pagar um preço. Pois é, ele... só que eu fui o veículo da degradação de alguém. Que deu luz. E aquilo me deixou muito desconfortável, né? Então depois eu compensei, quando eu vi que ele havia entendido, eu peguei no braço dele, vem cá, vamos começar isso, fiz uma matéria de capa com ele e tal, não por obrigação, porque eu não tinha essa obrigação, né? Eu não falei nenhuma inverdade, e eu falei uma coisa que eu achei fundamental e continuo falando. Mesmo quando grandes arquitetos, que são muito nossos amigos, e são nomes intocáveis da arquitetura, por exemplo, Guilherme Torres, eu não consigo criticar o trabalho do Guilherme Torres, eu acho ele impecável em tudo que ele faz, não à toa ele se transformou nessa referência internacional. Mas quando o Guilherme Torres usa uma taxidermia na Casa Cor, eu critico. E ele é super ácido, ele vai lá e retruca com os valores dele e eu rebato com os nossos. E a nossa amizade nunca foi abalada por conta disso, né? Somos muito amigos. Ele assina o ambiente principal da nossa casa. Nós escrevemos o livro dele. Então tem essa relação. E é o exemplo de uma relação madura, né? Em que, olha, você é brilhante, mas aqui você errou. E ele, olha, eu não errei.
Então, nós somos muito abertos, a gente sempre fala, a gente bate nessa tecla, não somos donos de verdade absoluta. E aí essa conversa fica nos comentários do Instagram? Às Na vezes, verdade, essa do Guilherme Torres, como uma pessoa muito íntima, com quem a gente tem acesso, essas conversas rolam em jantares, ou na casa dele, ou na nossa. A gente tem esse nível de Ai, que amizade, máximo. né? Mas muitas conversas acontecem, sim, nessa esfera do direct. Muita gente não assume a gente. As pessoas têm medo. Muito. Porque até amigos a gente ouve às vezes. Com embasamento. Mas Claro às vezes que a gente assusta. ouve de amigos que falaram da gente em determinado momento e que pra gente fazem um discurso outro, né? Claro que não são amigos tão próximos, mas são amigos. E a gente fica chateado quando isso acontece, né? Porque é um mercado, todos os mercados comentam muito. Não é uma característica desse mercado. Mas muitas dessas fofocas que fazem a nosso respeito chegam aos nossos ouvidos. Então, muito vem dessas confusões, dessas falácias que acontecem à nossa revelia, né? A partir de histórias que nunca aconteceram. Então, isso incomoda bastante. Mais a mim do que ao André. Teve um outro caso super curioso de um amigo também arquiteto que uma vez usou pele de foca na Casa Uau. Cor, São Paulo. E a gente escreveu uma crítica, mas como o Alex estava explicando, a gente sempre apura tudo antes. Então a gente entrevistou ele antes de publicar a crítica, procurou saber a origem daquilo, ele explicou, contextualizou tudo, mas ainda assim... Avisamos que a gente não concordava e que a gente ia escrever. E que a gente ia publicar, e a gente publicou a nossa opinião, dando o contraponto do argumento dele, do porquê que ele tinha utilizado aquela pele de um animal que a gente considerava muito inadequado. Porque é diferente quando a gente fala sobre, por exemplo, a indústria do couro bovino, que já é algo inserido na civilização há milênios, né? Então, como é que a gente vai questionar isso que é tão presente na vida de todo mundo? A gente pode falar sobre, mas não é diferente de falar da foca, né? E é um Totalmente resíduo da diferente. indústria É um pecuária. resíduo. enfim. Então, ele fez toda uma linha de defesa, a gente contra-argumentou, e curiosamente, anos depois, esse arquiteto se tornou vegano. Então, assim, é uma coisa. E muito amigo Esse nosso. arquiteto é apenas o Gustavo Neves. O Gustavo Neves, que é um dos maiores nomes da sim. arquitetura contemporânea. E foi o nome que a gente revelou, né? O Gustavo Neves declara isso. Eles foram os primeiros editores que apostaram no meu trabalho. Então, Era de uma época certa que todo mundo forma, achava esquisito. É, Então, o nosso papel nesse mercado é esse, né? é porque nós provocar, somos- né? É causar reflexão. Amo E essa por meio palavra, dessa provocação. credibilidade, a Vocês são gente jornalistas, né? vem daí, né? É essa meio raiz. óbvio, né? Mas é o que a gente estava falando, né? As pessoas não estão preparadas para o bom senso, com uma ponderação um pouco mais... um tonzinho um pouco a mais. Eu acho. As pessoas estão muito mais predispostas ao confronto sempre, né? De vamos Ou pra ao briga. confronto ou à A inércia. discórdia, a inércia, e não querem dialogar. E a gente tem que dialogar, sobretudo com a diferença. A gente sempre fala muito disso. Quanto mais a gente acessar a pessoa que é o nosso oposto, mais a gente vai estar fazendo bem pelo mundo. Porque é com essas pessoas que a gente precisa conversar. Quem já concorda comigo, já concorda comigo. Quem já entendeu a mensagem, já entendeu a mensagem. Agora, quem não entendeu é que me interessa. Então, quando vem essas pessoas muito do outro lado, aí eu me engajo mais na conversa. Porque eu sei que se eu conseguir mudar um pelímetro ali no cérebro dela, a gente pode, ao longo dos anos, causar um efeito como esse, sabe? Da pessoa De repensar. transformação. Exato, uma transformação positiva. E eu gosto muito dessa coisa da gente pensar assim, né? A maturidade está muito ligada à profissional, ela está muito ligada à quantidade de conversas difíceis Sim. que a gente está disposto a ter. Quanto mais conversas difíceis e uma escuta ativa Uhum. a gente tiver para esse lugar de troca, mais maturidade profissional a gente vai adquirindo, musculatura a gente vai adquirindo e a gente vai chegando numa transformação, Exatamente. né? Eu Também. concordo. Tô muito nesse viés também. Eu acho. Escuta aberta é tudo, né? Tudo. Escuta ativa, escuta aberta e também a sua opinião sempre consistente e embasada, né? É. Porque não significa que você vai ceder a opinião do outro. Você aprende o tempo todo Mas dá pra também, se junto. encontrar, assim, né? Dá É. pra criar pontes e não destruir pontes. De você É. ficar lá e eu fico aqui. Que foi o que É. aconteceu recentemente no país, né? Todo mundo destruindo as pontes. De, você não concorda comigo, eu não quero conviver com você. Famílias brigando, amigos. Assim, gente, a gente precisa se entender. As pessoas são diferentes. Elas têm opiniões diferentes e tá tudo certo. E tá tudo bem, eu sentar, a gente tomar um vinho e conversar. Vem cá, mas me Exato. conte um pouco mais sobre o seu ponto de vista. Exatamente. Agora vamos degustar mais uma tarde. Agora eu conto um pouco mais, né? É isso, E todo né? Esse mundo bom aprende. senso. Né? Todo Junto. mundo aprende, exatamente. A crítica do gosto
não gosto, também tem o seu valor. Mas é uma coisa que fica entre Com amigos. certeza. Não é uma coisa para publicar, não é esse o foco do trabalho de vocês, correto? Correto. Eu acho que a gente sempre chega em casa e a gente tem essa conversa de não gostei daquilo, não gostei disso. É. Mas isso Muitas não vezes a vai gente pro público. discorda, Lógico. porque somos duas Não. cabeças. Mas porque as Às pessoas vezes o são André ler gosta de um melhor. espaço que eu não gostei. Sim. né? E a gente equaliza essas opiniões dentro desses critérios que o André explicou. Né? Isso está muito estabelecido no nosso trabalho, mas é um discurso permanente, um diálogo permanente. Então a gente sempre entra num consenso, né? E vê, olha, mas isso aqui a gente está colocando um pouco mais de opinião pessoal e não é sobre isso. Então vamos tirar e vamos analisar sobre esse outro prisma. Então é uma conversa, a gente faz tudo a quatro mãos, né? Geralmente eu escrevo mais e o André está mais ligado a essa imagem. Quem é que escreve mais? Nós escrevemos muito os dois o tempo inteiro, Tá. né? E para mim o André tem o texto mais legal do mundo, Aham. né? E ele deve ter o mesmo Eu- ponto seu. O Alex escreve muito melhor. É. Mas eu, até por não alcançar outras capacidades com a competência de André, por exemplo, o André é um cara... Eu estudei um período considerável da minha vida, cinema, mas eu não tenho a qualidade de a edição de imagem que o André tem, né? Então ele é muito bom nisso, então a gente acaba distribuindo o trabalho. Eu escrevi um pouco mais e ele faz essas imagens espetaculares, né? Ele também tem uma outra habilidade, ele é superdotado, inclusive, né? O André ele tem QI muito acima da média, certificado, Ai, ele tem essa eu sempre soube, mas agora ele está certificado por um instituto internacional. Então, existe uma prova cabal e incontestável de que André realmente tem um super QI. Mas ele desenha muito bem, que é um dom que eu sempre admirei e que eu nunca vou alcançar. Agora ficou mais fácil porque tem o chat GPT, a gente pode digitar as regras e ele desenha pra gente. É. Mas, então eu tenho essas referências plásticas muito lúdicas na minha cabeça, mas não tenho a capacidade de desenhar. Então, pra vocês verem como é uma dobradinha. Então eu falo, André, eu queria fazer a Elza Soares com um turbante super agigantado de mais de 1 metro na cabeça, porque a gente precisa aumentar a estatura da Elza. A Elza é a artista mais imensa do Brasil, e eu quero mostrar isso numa imagem, eu quero agigantar essa imagem, com um discurso de ancestralidade também. E aí eu faço um desenho horroroso, que eu jamais teria vergonha. Pra ele. Eu não sei como eu passei no psicotécnico do Detran, eu já falei isso. Porque eu não tenho essa habilidade motora, né? E aí vem o André e faz aquele desenho magistral. E é esse desenho que a gente leva para o fotógrafo, depois de produzir a roupa do jeito que eu imaginei, com o stylist. Que eu sento no vídeo do stylist, ó, quero desenhar uma roupa assim, assim, assim. Eu quero as joias assim, assim, assim. Olha, o make tem que ser assim, assim, assim. As imagens só existem na nossa cabeça. A gente nunca gabarita uma referência. E ainda, a gente ainda não conseguiu traduzir. Isso também é uma coisa que eu viro e mexe, a gente fala, né? Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir, né? Pensar e traduzir, trazer essa imagem. Porque as IAs, e a gente trabalha com IA, com tecnologia e tal, a gente tem que dar um excelente, perfeito pronto. Sim. Para ela conseguir desenhar. Mas o trabalho da arquitetura é esse. A coisa tá aqui, ó. Pois Na é. cabeça, gente. E aí você trazer, materializar um insight, uma ideia, uma O imagem. Alex, ele é a pessoa das ideias prontas, né? Eu falo pra ele, ele tem uma capacidade que eu não tenho. Que ele, quando ele fala de um projeto pra mim, ele não tá falando do começo do projeto. O projeto já tá pronto, a revista já tá na banca. Ele já tá visualizando como ela vai ficar no stand, na mão das pessoas. Ele já enxerga a coisa inteira pronta, como se fosse um filme mesmo. E ele vai descrevendo isso não só pra mim, mas pra toda a equipe, né? Então a gente tem várias competências para além de nós também, tem algumas mãos que colaboram com a gente. Mas o cerne mesmo somos os dois, e essa genialidade dele da imagem, porque ele tem uma coisa de entregar coisas prontas. Hoje eu já sei, quando ele chega pra mim e fala, o tema da próxima revista vai ser, como aconteceu na edição que a gente fez a capa com a Elza Soares, vai ser fé e música. Quando ele me falou isso, ele não estava falando só o tema, ele já tinha desenhado a edição inteira. Na Todas cabeça, as todas as pautas, imagens. os títulos das matérias, o peso da palavra na página, ele já tem isso na cabeça quando ele me fala o tema da revista. Ele já sabe qual vai ser o tamanho da fonte no layout, quanto espaço vai ocupar a mancha de texto, qual a foto que vai na página da direita, da esquerda. Ele tem essa visão
completa do projeto. Então, facilita bastante esse meu trabalho de transpor para o mundo real, né? De usar essa minha habilidade técnica de desenho porque já está pronto, né? Então, Todas as capas são rafiadas à mão, pelo André. Todas. Ai, Então é sobre isso. Antes de eu ir para a próxima pergunta que eu vou trazer aqui, eu queria fazer só um parêntese particular aqui, assim. Que horas é esse processo criativo? Madrugada acontece? Eu sou super insone, eu durmo muito mal. Gênios acordam às 3 da Isso manhã, pra gente. mim- Eu tenho essa teoria. E isso pra mim, Quantas? obrigado pelo gênio, imagina, longe disso. Mas eu sou muito insone e a produção é de madrugada, a minha caça das referências é de madrugada. Mas a gente também tem uma amiga, Juliana Pipe, que sempre nos acompanha nas viagens internacionais, sobretudo quando a gente está cobrindo feiras do segmento. E ela filmou uma vez e escreveu, é impressionante como eles escrevem o tempo inteiro em pé no metrô. Porque a gente realmente tem que tirar as ideias E da cabeça na hora. na hora que vem. Por isso que a gente Tem escreve. que Mas pra tirar. gente é um exercício que não é uma dureza, né? Tipo, ontem a gente saiu daqui tarde, a gente teve um problema no quarto do hotel, porque problemas acontecem, né? E aí a nossa chave estava desmagnetizada, e aí isso virou um pesadelo, porque o que deveria ter sido muito simples, né? De você descer e remagnetizar a sua chave, virou uma coisa, olha, na verdade foi um bloqueio de segurança, porque a camareira encontrou valores, e quando ela encontra valores no quarto, a gente tem que lacrar, então o segurança vai ter que subir para acompanhar, só que não tinha nenhum segurança para subir, porque a gente demorou. Uau. E a gente estava no Mega Hotel, que é uma mega referência e tal. Sim. E isso virou 1 hora, que se quiser foi o tempo que a gente demorou para entrar no quarto. E para constatar o que a gente já sabia, que não havia nada de valor lá. Sim. Nem com a gente, infelizmente. Né? Se eu tiver algo de valor, me passa agora. Foi um equívoco, mas enfim, isso gerou... E aí a gente tinha um encontro, um jantar com a Heloísa Tolipan, que é uma lenda do jornalismo carioca. Ela foi a colunista social mais importante do Brasil, né? Continua tendo uma expressividade imensa, mas ela, enfim, 30 anos de Jornal do Brasil, né? Aquela figura que entrevistava o Fidel. Então, e é uma grande amiga nossa há 20 anos. Nos conhecemos em Paris, fazendo uma matéria, André e eu. Ficamos unha e carne. E a gente tinha combinado de jantar com ela. Ela, inclusive, fez casa-cor com a gente. E atrasou demais tudo. Então, no Rio de Janeiro, a gente estava mais acostumado com uma vida mais notívaga. As coisas fecham antes aqui. Bem cedo. Então não havia onde jantar, a gente estava faminto. Tinha convidado essa amiga para jantar, que bom que ela era carioca e que ela entendeu, porque quando a gente desenrolou tudo já era meia-noite. E aí a gente foi deitar mais de 2h30 da manhã. E foi o momento em que eu escrevi 4 dos 6 textos que a gente postou hoje de manhã. Então, Aqui, foi no naquele Instagram? momento. Não é que estava pronto, porque eu precisava ver isso daqui, Você sentir leu? isso daqui. Hoje de manhã eu E comecei a ele ler. aí Lógico que eu eu tinha que me acordo preparar mais pra estar cedo. aqui, Eu né? sempre acordo mais cedo, eu sou mais diurno. E aí, Ah. quando eu acordei mais cedo que o Alex, hoje, 7 e pouco da manhã, ele não estava acordado ainda, mas ele acordou só pra me falar: preciso que você escreva os 2 últimos sobre tal coisa. Ele me passou o briefing, enquanto ele dormiu um pouquinho mais, eu escrevi os 2 últimos. Então a gente também se complementa muito, É né? isso Acho que a que gente eu ia falar, produz né? muito também porque somos 2, né? Então, quando um tá aqui, o outro tá ali, a gente tem essa capacidade de... A gente se dá muito bem, eu tô dentro do cérebro dele, ele dentro do meu. Ai, que máximo. Isso é... É muito difícil a gente brigar, né? Essas discordâncias acontecem, mas elas nunca geram brigas, Sim. né? Então isso foi determinante para nossa realidade. Muita gente acha que a gente é um casal, inclusive. Sim. Nós fomos durante muito tempo. Nós fomos casados durante 10 anos. Só que a relação migrou para um outro lugar, que esse lugar justamente da alma gêmea, do melhor amigo, do irmão. E aí a gente continuou outros 13 anos, né, contando agora, completando, são 23 anos, como melhores amigos. Há 13 anos somos amigos e talvez 10 sócios, né, formalmente sócios. Então é uma relação que passou por muitas fases, por muitos abalos sísmicos e continuamos em pé. E com muita maturidade. Porque isso eu acho que por tudo que vocês estão relatando aqui, trazendo,
o alicerce. Eu não entendo por que as pessoas se desentendem, né? Quando elas têm uma relação que é consistente, que elas se gostam, por que precisa seguir esse roteiro, né? De estamos acho separados que- agora, a gente nunca mais vai se olhar, a gente não vai mais conviver. É. E fala mal pros amigos, e É. queima aqui, André, queima mas você ali. não acha que entre gays isso é mais comum? A gente fica irmão. A gente conhece alguns que querem matar se o outro. matar, mas é menos do que no mundo Mas a gente hétero. conhece alguns que têm essa maturidade. E pessoas desse mercado, inclusive, Sim. né? A gente conhece casais Sim. que são exemplos pra gente, enfim. E é muito interessante. Mas é muito da filosofia. Foi um Eu encontro acho, na de vida. cada, realmente, também acho. Existem Né? benefícios. A gente já não era um casal quando a gente decidiu juntos Uhum. parar de comer carne. Hoje o André está num movimento muito mais radical do que eu, porque eu ainda consumo os lácteos. E ele não come mais nada, ele só come queijo vegano, ele não toma leite, enfim. E eu ainda continuo com isso, porque eu não vivo sem doce. Ainda tá É, fazendo e falta pro leite. seu corpo. Faz falta. Eu É. sinto uma dependência química Sim. dos lácteos. Eu sinto Sim. vontade de comer queijo. E aí, enfim, eu não é uma coisa que eu nem pretendo tirar. Talvez se alcançar um nível de maturidade dentro da minha ética, né? Porque isso é uma ética Dentro, individual. exato. Eu não condeno. Eu adoro cozinhar. É uma das minhas paixões. E eu, eventualmente, cozinho carnes para convidados. Eu não tenho essa coisa militante, né? Ferrenha, essa versão. Né? Foi uma escolha de vida, né? Claro que se pedirem para matar uma galinha, definitivamente não vai rolar, né? Mas eu não faço esse radicalismo, né? Eu descobri que foi bom para mim, né? E o André descobriu que foi bom para ele numa outra escala. Mas tirando isso, a gente tem somos pessoas muito diferentes também, mas a gente tem pensamentos muito iguais, né? Em relação, eu sou uma pessoa muito mais sociável, o André é um cara muito mais reservado. O André é um cara muito mais colorido, eu sou um cara muito mais PB. PB então- ou só P? Só P. Mas eu acho que resumindo, P, infelizmente, não no tamanho da roupa. uma vez eu ouvi, eu sou muito dos aforismos, né? Eu adoro frases curtas, assim, que transformam a cabeça da gente. Uma vez eu ouvi alguém falar isso, né? Que o amor não é você olhar nos olhos da outra pessoa, é vocês dois olharem na mesma direção. Ai, E eu que fofo. entendo que é isso mesmo, é quando você tá olhando na mesma direção que outra pessoa, que essa energia vem. Sim. Porque essa outra dinâmica é um mito de relacionamento que criaram, que inventaram pra gente, essa coisa do vamos ficar junto pra sempre, o amor eterno, esse contrato que é o casamento, esse vínculo já pré-estabelecido de como deve se desenrolar uma relação, acho tudo mitológico. Sim. E eu acredito que a gente está vivendo num mundo que permite a criação de novos mitos. A gente está lidando com novidades hoje em dia, né? Sei lá, por exemplo, a questão das pessoas trans, que é uma novidade na sociedade do ponto de vista até da medicina. É um novo mito que está sendo criado, né? Essas pessoas não devem se relacionar necessariamente como as pessoas anteriores se relacionavam. Então eu acredito que essas novas mitologias são o que mantém a chama acesa, o que mantém a mesma direção, né? A gente está indo na mesma direção. A gente nunca teve uma briga, por exemplo, por um motivo o motivo que mais afasta as pessoas e distancia as pessoas. Que é Traição. dinheiro. Ah, Eu acho que vou falar dinheiro- traição. Acho que Eu acho que dinheiro é muito pior, pior. Também né? acho. E a gente nunca teve uma discussão. Dinheiro Nem e no ciúme, perrengue, porque a gente já passou por alguns, e nem nunca fomos ricos, mas nós já tivemos picos de prosperidade, né? Justamente por trabalhar muito, já aconteceu da gente fazer muitos projetos ao mesmo tempo e, consequentemente, faturar muito ao mesmo tempo. Mas seja no extremo ou no outro, a gente nunca brigou. Seja sobre o aperto de determinado mês ou o excedente de outro mês, nunca houve essa briga. Então a gente se apoia muito em nossos projetos individuais também, né? Eu quero voltar a estudar cinema ainda. Então eu vou aproveitar esse gancho, vou puxar uma pauta aqui. Vamos falar um pouco de moda e arquitetura. Eu acho que moda e arquitetura se relacionam porque, como o Chanel dizia, é lidar com proporções, né? Ela falava isso, né? Que moda e arquitetura são muito próximas porque ambas lidam com proporções. Quem puxa primeiro, a arquitetura ou a moda? Eu A acho que a tendência. moda sempre, sempre. A gente nem gosta dessa palavra tendência porque, como eu trabalhei com moda, eu tive acesso aos bastidores e eu sempre dou esse exemplo até nas palestras, de quando eu trabalhava no São Paulo Fashion Week, eu houve um período, 2006, talvez 2007, em que explodiram as estampas botânicas de plantas, de motivos da natureza, todos os estilistas usaram, no São Paulo Fashion Week, no Fashion Rio,
E por trás disso, o público não sabia disso, mas por trás disso eu sabia que a indústria da tecelagem no Brasil tinha comprado grandes lotes desses tecidos estampados. E precisava desovar, exatamente. Olha. Então jogou o preço lá embaixo e os estilistas brasileiros, que infelizmente não têm um grande sucesso financeiro, compram o que é mais barato para fazer a coleção, que é uma correria, né? Fazer uma coleção para uma semana de moda. Então, por uma questão financeira, eles investiram nessa tendência. A tendência, para mim, naquele momento, me deu um clique. Eu falei, gente, a tendência, ela não existe, ela é um desígnio da indústria. As pessoas, elas têm vontades, elas têm narrativas, elas têm sonhos, elas não seguem tendências. É a indústria que vem e, enfim, você, como se fosse um número do McDonald's, sabe? O número 1, número 2, número 3, número 4. Uma coisa pronta para você consumir. Olha. E aí isso me deu uma libertação mesmo, assim, de tendência é algo, na minha opinião, perigoso até. Porque condiciona você a um consumo de algo que você... É aquela relação que a pessoa faz assim, adorei isso. Aí depois ela pergunta, mas o que que é? Pra que que serve? Na verdade, eu acredito que a gente tem que saber antes o que que é e pra que que serve, pra depois eu decidir se eu vou querer consumir isso ou não. As novas gerações já têm esse hábito. Eu tenho sobrinhas muito jovens e eu me lembro de um momento que a minha sobrinha Isabela, eu ofereci pra ela numa festinha uma luzinha que piscava, uma coisa ridícula. E ela já tava com uma no pescoço. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não preciso, tio, eu já tenho uma. Quando ela me falou isso, eu falei, gente, quando eu era criança, eu pegava 10. Enfiava tudo no bolso, pendurava 50. Então as novas gerações já aprenderam isso, de que elas não precisam ter 2 ou 3, elas já têm um. Então isso me inspira, sabe, a não seguir tendências e procurar saber antes a origem das coisas, a utilidade das coisas, para depois decidir se eu vou ter o desejo ou não. Óbvio que o desejo é difícil de controlar às vezes, mas a gente tem que racionalizar, eu acho isso, para não cair na armadilha da indústria. Porque na arquitetura, um móvel, ele não é uma camisa que você compra e daqui a 6 meses, se usou demais, ela acabou. Um sofá dura quantos anos? Às vezes, uma vida, talvez. Uma casa, quem troca de casa todo mês? Pois né? é. Às vezes você troca de roupa íntima todo mês, você precisa comprar porque fura, porque rasga, porque suja, enfim. A arquitetura e o design, isso me interessou muito também quando eu migrei da moda para arquitetura, é esse tempo de consumo que é mais espaçado e que permite um usufruto maior. Então você cria relações de memória afetiva com objetos da casa que você não cria com a roupa. Com a roupa, às vezes, você tem uma relação de posse e de código de poder, né? De você tá com a roupa que tava na passarela, que tá na campanha, que tá com a Kardashian, que tá com não sei quem, e você se posiciona diante de uma vitrine ali pro mundo, né? De querer dizer algo sobre você. Status. E a casa não, a casa é algo mais slow, né? Mas é um consumo mais lento, permite você pensar sobre, estudar a história. E a moda tem essa coisa de 20 coleções por ano, toda semana, coleção cápsula, coleção resort, coleção preview, coleção... Quem acompanha? Eu trabalhei nisso, né? Eu cobria a semana de moda, eu ia para Paris, Nova York, Londres, Milão 4 vezes por ano. E aí chega um momento que você já tá vendo a mesma coisa que você viu ano passado, só que com uma pequena modificação, só para vender, só para vender, só para vender. Exatamente o que acontece em Milão, né? Exato. Nós vamos a Milão todos os anos, mas a gente defende que o arquiteto não precisa ir todos os anos. A gente vai porque a gente reporta, mas dificilmente você vê tanta novidade de uma edição para outra, né? Antigamente se via muito, foi criada essa cultura, um pouco desse mito também. Mas a gente, às vezes a gente tem a sensação de que a gente está visitando a mesmíssima edição, né, do Salone. Então nós vamos porque a gente precisa reportar. Nos últimos anos também não tem mudado muito de um para o outro, né? Mas fica essa inquietação. Tem que ir, quem não foi, por que não foi, onde é que está o status. E eu também... Além do status, tem o relacionamento, né? Como tá todo mundo lá, é importante ver e ser visto. E não há nada de ruim nisso, eu acho. Claro que não. Se é o seu barato, se você precisa disso, ótimo. A gente não condena. Sim. A gente nunca fez nenhuma crítica negativa sobre isso. Mas a gente sempre também escreve textões sobre Milão. Os desse ano foram um pouquinho mais polêmicos, porque a gente defendeu justamente isso, né? A gente acha que existem outras viagens culturais que você vai absorver muito mais informação para valorizar mais o seu trabalho, produzir mais e melhor do que ir a Milão todos os anos. Baseado num propósito, talvez, né? Do porquê tá indo. E por aqui tem permeado bastante gente, a gente tem falado muito, e eu tenho me sentido muito feliz de ouvir
muita gente levantando a bandeira do nacional, do produto, do artista nacional, do produto nacional, entrar mais na cor do que a gente tem no Brasil, trazer mais, né? E isso tem deixado a gente bem feliz. Eu, particularmente, tenho ficado muito feliz com isso, porque eu também sinto muita falta de sentir a valorização interna do artista interno e muito ainda do que é internacional, né? E aqui é tão lindo quanto, e eles copiam muita coisa que tem aqui, por exemplo. A gente tem coisas aqui, olha o quanto a gente tem de floresta no nosso entorno, e é a nossa realidade, e é a realidade da nossa casa, né? E a realidade do cliente, do profissional. Então, isso também tem deixado a gente bem, bem feliz, assim, bem massageado aqui. Como a moda pode editar, e é essa palavra que você trouxe para mim, que me corrige, o que eu uso A gente no lugar? fala em narrativas. A gente particularmente usa essa palavra narrativas comportamentais, né? Porque eu acho que moda é tudo sobre isso, é sobre comportamentos que as pessoas têm. São vontades que elas têm, que são traduzidas pelos grandes estilistas, pelas grandes maisons, enfim, as grandes marcas que são referência. Elas não estão produzindo uma roupa para você vestir, elas estão vendendo uma ideia para as pessoas. Só que isso muitas vezes se perde no processo de divulgação de um desfile ou de uma marca, e o público final acha que tem que ter o tênis, que tem que ter o boneco, que tem que ter a coisa. E não se trata disso. Quando você fala, por exemplo, de uma Miúcha Prada, que é uma pessoa que criou uma fundação de arte em Milão, a Fondazione Prada. A gente já esteve em Milão em ocasiões específicas em que uma arquiteta brasileira veio perguntar pra gente onde é que ficavam as bolsas na Fondazione Prada. E a gente teve que explicar para ela que a Fondazione Prada é um instituto de arte. Não é para vender roupa da Prada. Existe a loja da Prada no centro de Milão. Você pode ir lá consumir com total tranquilidade, não julgo quem consome. Mas a arte não flerta com esse consumo. E na cabeça dela, ela ia encontrar bolsas exclusivas, edições limitadas, assinadas por grandes artistas. Então, a pessoa está tão imersa nesse consumo que ela é incapaz de enxergar o papel da arte. Ferreira Goulart dizia isso, que a arte existe porque a vida não basta. Então significa que a arte ela vem para preencher um vazio que a gente tem. A arte é interlocução, é uma forma de se comunicar, não é só estética. Os grandes artistas se comunicam com o público por meio de códigos visuais. Vou citar, por exemplo, a Adriana Varejão. Muita gente vê aquele azulejo e tem nojo da carne saindo do azulejo, ou acha muito violento o anjinho barroco cortando a cabeça, com as asas despedaçadas, mas ela está dialogando com o público sobre como foi construído esse país. O que fizeram quando chegaram aqui? Quanto sangue foi derramado para que essas pessoas pudessem estabelecer aqui a civilização brasileira que a gente vive hoje? Ela fala isso com uma sensibilidade artística, eviscerando o azulejo português. Então ela pega uma referência de quem invadiu o Brasil e mostra do jeito dela. É como se ela estivesse falando, a gente matou todo mundo que estava aqui. É uma narrativa. É uma narrativa. E as pessoas se perderam um pouco disso, né? Elas estão com uma ligação muito estética com a arte, muito estética com a moda. E eu acho que não se trata disso. Eu acho que a moda, ela influencia as pessoas em outro campo, que muita gente não enxerga. Aquela coleção da Balenciaga que virou meme. Nossa, eu tava com dos ela aqui na modelos cabeça. correndo na passarela, Sim, com a neve na na lama. cara, na lama. Sim. O Dema, que é o estilista, ele nasceu numa zona de guerra. E ele fez essa coleção quando a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Sim. Para mostrar para as pessoas o que acontece quando uma guerra se estabelece. A gente fica sem ter onde viver. A gente tem que lidar com as intempéries. A gente tem que vestir qualquer coisa que está na frente. A gente tem que passar uma fita adesiva no corpo porque a gente não tem roupa para se proteger do frio. Vem aquele vento que quase te derruba. Então ele estava dizendo tudo isso e muita gente não entendeu, muita gente achou ridículo. Muita gente fez o meme, as pessoas imitando no TikTok o passo dos modelos acelerado. Mas existe uma sensibilidade por trás disso que muitas vezes as pessoas não acessam. E elas não acessam porque elas estão muito alienadas, assim, auto-alienadas até. Não ouve o próprio coração, não procura saber quem é esse estilista. Pois é. Por que ele fez Qual isso? a narrativa dele com Exato, onde ele nasceu, desfile, com como essa ele coleção. Totalmente. Eu sempre falo também do Dior nas nossas palestras, que é um deus, né, da costura, enfim, uma grande referência, mas que é muito polêmico, porque ele sufocava a mulher naqueles vestidos, com aquela cintura muito apertada. E no contraponto dele tinha a Chanel libertando a mulher, fazendo a mulher poder usar o tailleur, a calça. A mulher podia usar a calça com bolso. Então assim, você vê duas visões completamente diferentes, né? De uma mulher querendo libertar a mulher daquela coisa e de um estilista que é muito consagrado, aprisionando de novo a mulher.
E mulher nenhuma quer usar salto daquela altura e aquela cintura apertada. Você pode até gostar de usar num evento, num momento específico, mas aquilo é uma forma de você segurar a mulher num lugar de estático permanente, de ela não tem uma função. A função dela é ser algo estético, né? E a gente já está mais do que, enfim, calejado de saber que o papel da mulher é o papel que ela quiser ter. E não o que o homem vai determinar, Ou né? qualquer outro. Hoje em dia a gente ainda vive nesse mundo super desigual. Eu posso tirar minha camiseta se eu tiver com calor. Eu não posso tirar Você minha. não pode, você pode ser presa. É. E isso significa que o seu corpo não pertence a você. Sim. Ele pertence a pessoas que estão legislando sobre o seu corpo, que não são mulheres. Uau. Esses dias a gente teve uma votação, né? Tá rolando essa votação contra a criminalização do aborto. As mulheres têm que decidir o que elas vão fazer com o corpo delas. Perfeito. A gente não pode permitir que isso se prolongue. De novo, é a mesma história do criado mudo. Se a gente não fala sobre isso, se a gente não entende como esses componentes da cultura, como a moda, a arquitetura, a arte, estão dizendo isso há tanto tempo. Essas revistas módulo que a gente tem do Niemeyer dos anos 50 já falavam disso. Já falavam de acabar com o quartinho da empregada. Sim. Niemeyer, quando ele desmaterializa a arquitetura com aquelas curvas, ele está dizendo isso: chega de paredes, chega de fronteiras, a gente precisa se abrir para compartilhar os espaços. E ainda assim, 60, 80 anos depois, a gente Ainda tá se fazendo... discute a mesma Exatamente. coisa. Então a gente está nesse momento, eu acho, de superar isso, sabe? De acelera de uma vez e vamos, porque não dá mais. E aí a arquitetura, eu quero trazer um ponto que me veio aqui, que né, difícil isso aí a gente vai conversar depois. Tudo é comportamento, né? E é uma pauta também que é uma paixão, tudo é comportamento. E aí a gente olha e volta, né? Vamos no cinza um pouco, para trazer um pouco dessa polêmica. Por quê? Porque o cinza na moda, ele empacou, mas não como na arquitetura, por exemplo. Me traz a visão de vocês um pouco aqui, porque na moda ela é mais rápida, quickly, e na arquitetura ela ainda ficam resquícios, né? A gente ainda tá na ditadura do nude que rolou, mas na casa também, mas ela tá saindo aí. Mas na casa, na arquitetura, ok, a gente sabe do consumo, que não dá para ser com a mesma velocidade que da indústria da moda. Mas já que é a moda que traz e dita, na arquitetura ela fica um pouco mais? Eu acho que... reverbera um pouco mais? Eu não sei se o Alex concorda, mas eu acho que tem a ver sim com esse tempo de consumo, sabe? Porque uma roupa, você aposta numa tendência, numa cor, e aquilo saiu de tendência, saiu da moda, você compra outra e você se adapta muito rápido. Um sofá já é outra questão, né? Você tem que reestofar o sofá inteiro, você tem que pintar a sua casa inteira. Então essas coisas parecem durar mais porque o consumo é mais, né? Então pintei minha casa inteira de cinza, vou ter que pintar tudo de vermelho, é um custo muito alto, eu não sei se eu vou me adaptar ao vermelho, eu não sei se vai me dar uma angústia, eu não sei se vai me causar uma ansiedade, lidar com uma cor muito intensa, que também esses conceitos de cor são super relacionados a gênero, né? Enfim, menino veste azul, menina veste rosa, a gente tá perdido ainda nessa discussão. Então, um amigo nosso, Guilherme Torres, fala isso, quando um cliente fala pra ele, né, acha essa cor pesada, ele responde, mas você vai carregar a cor nas costas? Adorei. Como assim uma cor tem peso, né? Tem um peso atribuído. E esse peso atribuído está relacionado a gênero, está relacionado à memória cultural. Então, acho que, por exemplo, o cinza dura muito mais na decoração e na casa por conta da velocidade de consumo, né? Porque as pessoas optam por aquilo e vão ter que conviver com aquilo por muito tempo e não querem investir numa troca, não é isso, Alex? Eu penso também como você, porém com um pouco mais de radicalismo. Eu acho que tudo é reflexo de uma insegurança, né, que tem a ver com esse tempo de consumo, óbvio, né, porque uma roupa, se ela não funcionou, ela é muito mais descartável do que o sofá que não funcionou, ou do que a parede que não funcionou. Então, dentro dessa zona de conforto, por mais que as pessoas admirem um decor mais personalizado, como é o que a gente adotou para a vida, ou como discurso, a gente sabe da dificuldade que um profissional, por exemplo, tem de emplacar, de convencer um cliente a apostar nessa estética no projeto dele. Eu acho lindo na casa dos outros, mas na minha eu prefiro mais discreto. Né? Então existe isso. Então, e isso não é um achismo. Isso a gente já teve nos bastidores da comunicação de uma grande marca, que é Artefato. A gente sabe que as formas um pouco mais discretas e sóbrias, elas vendem infinitamente mais. Né?
Então é uma questão de demanda de consumo mesmo. Então essa reação em cadeia, ela movimenta todo um ecossistema, né? Que vai parar equivocadamente até na obra de arte, que muitas vezes é especificada pelo arquiteto para combinar com o tapete, né? Desqualificando a missão cultural dessa arte, né? Que não foi criada pelo artista para combinar com o tapete, né? Mas isso foi tão normatizado que hoje já existem galerias que sim, que criam determinada obra ou que apostam em determinado artista para combinar com a almofada e com o sofá, né? Então, acho que tudo isso vem de uma grande insegurança, de uma zona de conforto, né? Tá errado? Não sei. Existem carreiras muito prósperas. Muitas vezes é do cliente. Exatamente, mas o arquiteto ele tem um papel educacional, Sim, não de entubar, porque ele projeta para o outro. Mas o papel do arquiteto ele tem muito a ver com decodificar a psique do outro. O arquiteto, por isso que fala tanto, o arquiteto é quase um terapeuta. Mas, indo um pouco mais fundo nisso, não sendo tão raso, para apostar nesse clichê, eu acabo sendo terapeuta do meu cliente, é sobre você decodificar as necessidades, desejos e anseios do outro. Aquilo que ele precisa, mas também aquilo que vai melhorar e que ele não sabe. Não sabe que né? precisa. Então, claro que você não vai entubar uma obra de arte que ele não gosta, mas a gente até falou isso na nossa palestra ontem, porque alguém perguntou na plateia, qual o caminho, então, para educar o cliente? A gente já conhece arquitetos que pegam o cliente pela mão e vão passear na Arte Rio, na SP Arte, mostrar, entender os gostos, ver o que fala a alma, e aí fica mais de verdade, porque senão fica um consumo muito pasteurizado, né? Então, toda essa estética que já é muito colonizada, e a gente está falando muito sobre isso. Porque a Casa Cor Rio, e eu escrevi esse texto hoje, nessa madrugada, a Casa Cor Rio, ela é muito mais solta, identificável, do que a Casa Cor São Paulo. E nós somos fãs contumazes da Casa Cor São Paulo. Assim, a gente adora a Casa Cor. Muita gente acha que a gente não gosta, mas a gente adora. Não é um trabalho, como eu disse, dá mais audiência, não dá nenhum dinheiro pra gente, vivemos de coisas outras, escrevemos por amor essas críticas de mostra e consumimos há muitos anos. Então a Casa Cor São Paulo, a gente acha que continua assim, sendo o grande vitrine, o grande balizador de muitas carreiras. Muitas vezes ela determina o sucesso de determinado profissional em sua carreira, né? A segunda é a Casa Cor Rio. Mas mesmo nesse posto de segunda, e pelo motivo óbvio, né? São as duas capitais onde ocorrem as maiores evoluções culturais e de consumo, né? O eixo Rio-São Paulo. Tem essa coisa de bairrismo, né? Que a gente tenta desmistificar, porque o Brasil é imenso e tem muitas culturas, muitos países dentro de um só, e tem coisas fabulosas sendo feitas em outros lugares, para onde a gente sempre olha e com quem a gente sempre tem contato. Mas a Casa Cor Rio, ela tem um sotaque, né? Que vai muito além dessa coisa de um chamar bolacha de biscoito e outro chamar biscoito de bolacha, né? Ela tem um certo regionalismo que tem a ver com a gênese da casa brasileira. Tudo começa aqui, né? Quando a corte portuguesa desembarca aqui em 1808, né? Rouba as casas daquela população que já estava estabelecida aqui, com aquele casario muito precário, mas era entre 10 e 15 mil pessoas nessa tripulação, foragidos do Napoleão, e eles ocupam o Rio de assalto após um breve pit stop lá na Bahia, né, carimbando nas portas Príncipe Regente, que o carioca, com essa malemolência que só vocês têm, já trataram de traduzir para Ponha-se na Rua. E era o começo dessa coisa. Já era uma nação com 300 anos de história, colonizada não só pelos portugueses, essencialmente pelos portugueses, mas houve a invasão francesa, houve a invasão espanhola, né? Então a gente teve essa mistura de raças, né? E o índio com o preto, o preto com o espanhol. E aí a gente teve isso, e tudo isso também foi miscigenando a casa. E eu percebo muito desses resquícios aqui. Não só pelo fato de a gente estar num casarão histórico, que é esse palacete, que embora tenha sido reformado em 1860, né, por um cara que tinha muito poder aquisitivo e também tinha muita paixão por arquitetura, embora fosse engenheiro,
Ele foi para um caminho muito mais artístico nessa casa. Existem mais de 1000 desenhos que ele deixou. As portas são impressionantes, toda a marcenaria é impressionante. Então, a gente percebe isso nessa casca, que é uma herança muito do Brasil Império, do Rio Império, né, do Brasil Colônia. Mas a gente percebe também que o exercício desses arquitetos contemporâneos, principalmente os que estão do lado de dentro da casa e tiveram que lidar diretamente com esse movimento, a gente percebe que eles se valeram disso, né? Então a gente percebe um decor cosmopolita, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas a gente percebe muito desse gingado brasileiro, com mais acento do que a gente vê em São Paulo. Eu vi aqui, eu acho que em 3 espaços a mesma poltrona, que é um clássico, né? A poltrona jangada de Jorge Zaltupin. Em 3 contextos diferentes. Em São Paulo eu devo ter visto também 3 vezes, embora lá a gente tinha um número maior de espaços. Eram quase 80 espaços, se eu não me engano, na edição. Uau, dobro, praticamente. E aqui, a metade disso. 42, 45? 43, se eu não me engano. Olha, Se nem eu não me engano. quase. 40 espaços, eu acho. Acho que são 42 espaços, 44 espaços, 42 profissionais. Ah, ok. É um número, então. Mas tem essa coisa, são leituras muito diferentes. E aqui a jangada, que foi criada esse nome, né? O olhar estrangeiro sobre o Brasil, que é uma cultura assinada pelo Jean Gillon. E é engraçado como a identidade moveleira que você citou, né? Que hoje está muito mais evidente. Graças a Deus os profissionais brasileiros já apostam mais nisso, já olham mais para cá. É um olhar de dentro, mas é impressionante como a identidade moveleira do Brasil foi predominantemente forjada por estrangeiros que migraram para cá no pós-guerra, né? Eu falei isso também ontem. Para cada Zanini e Sérgio Rodrigues, você tem Lina Bobardi, você tem Gillon, você tem Zaltupin, você tem... João Graça. Enfim, Scapinelli. O número é muito maior, né? Dessas pessoas que trabalharam na nossa madeira e fizeram o nosso trabalho, em algum momento, ser comparado até à excelência do mobília escandinava. Porque a gente tinha essa riqueza, a gente tem, como você comentou no começo, e é ótimo que a gente esteja fazendo esse papo ao cubo dentro desse espaço que tem esse diálogo tanto com o casarão quanto com com esse paisagismo espetacular, né? Porque isso também é uma bandeira do que eu estou falando aqui, Exato. né? Então a gente tem essa interação. E aqui eu percebo, nesse exercício desses profissionais contemporâneos, esse apego, esse diálogo, com esse sentar um pouco mais casual. Tem uma característica muito interessante, eu não escrevi ainda, mas eu vou escrever, que eu observei aqui dentro dessas diferenciações entre uma praça e a outra. Aqui existe uma certa leveza em relação a coisas que seriam inadmissíveis numa casa cor São Paulo, por exemplo. Uma luminária que o fio mostra. A gente vê muitas aqui. Muitas. Lá o arquiteto teria matado para embutir o fio, né? Numa casa de verdade, é muito difícil você esconder o fio. Então aqui a gente vê um pouco mais de verdade, um pouco menos de cenografia, que tem a ver com essa característica do carioca. Tem. Paradoxalmente, a gente tem muito mais resquício aqui dessa coisa portentosa da realeza, né, que se estabeleceu aqui, embora fosse uma corte praticamente falida, né, e foragida, Portugal, quando chegou aqui, nem de longe lembrava o grande desbravador dos oceanos, que tinha sido 300 anos antes a caminho da Índia, né, e acabaram aqui por engano. Portugal já era uma nação frágil, já era o país mais atrasado da Europa quando eles vieram para cá, obliterado por uma fé cega, né? E nada contra a fé, eu sou uma pessoa de muita fé, mas eles que tinham uma decoração incrível, um mobiliário lindo, que era essa estética indo-portuguesa, né? Com muito orientalismo, móveis ornamentados, eles estavam limpando isso em nome da castidade, adotando looks mais monásticos. Então, eu percebo muito isso aqui, muitos resquícios, tanto na história da casa, do Brando Barbosa, né, que tinha essa pegada de investigar essa cultura europeia, né? O cara mandou vir 2 navios de mármore, por isso que
o casarão foi apelidado como Taj Mahal brasileiro. Eu achei uma extravagância isso, imagina. Mas a mídia gostou disso, né? Porque a gente vive de comparações, a gente é muito colonizado até hoje, a decoração e a arquitetura são muito colonizadas até hoje. Então aqui eu percebo essa essência, eu percebo essa vibração numa outra atmosfera e muito mais próxima dessa formação da casa brasileira, né? Tem uma malemolência, uma soltura, que tem a ver com o próprio mood de balneário da cidade. Com o carnaval, Sim. com a malemolência, né? Com a essa música, indústria, né? com a Os grandes música. movimentos musicais, Bossa mesmo os nova. oriundos da Bahia, É, eles aconteceram aqui, Exato. né? Exato. Então, tem muito a ver. Tem. E a gente acredita tanto nisso que ano que vem a gente lança um livro, que é um projeto que a gente conta! está escrevendo. A gente está escrevendo um livro que é o projeto da minha vida, assim, há muito tempo. E claro que o André, não podia deixar de fazer parte dele, mas eu trouxe o André mais recentemente para esse projeto que eu já vim escrevendo há algum tempo. Mas é um livro que se chama MPB, Mobília Popular Brasileira, que é a trilha sonora oficial da Casa Nacional. Então, como design sempre foi muito desprezado no Brasil por uma questão de acesso, ele não alcançou a população, as massas, né? O design é classicista, Sim. né? Por uma questão de preço, né? E por uma questão de cultura, que nós também não temos nesse segmento, por conta dessa coisa da colonização, a gente demorou para ter uma identidade moveleira, o verbete design ele não foi muito explorado antes de 20 anos atrás. É uma coisa muito recente, é muito nova. A gente teve um hiato muito grande, né, entre a produção. A gente foi imenso lá nos anos 60, depois a gente teve um grande hiato, depois os Campana repavimentaram essa estrada para a nossa visibilidade internacional. Então a gente conta a história da evolução do mobiliário usando uma cultura de massa, que é a cultura de música, para contextualizar momentos criativos que tinham a ver com o contexto político, social, econômico do Brasil. Então a gente usa a música, né, para contar a história do mobiliário. Então não é só um trocadilho das siglas, né, do MPB, mas ele é muito mais profundo do que isso. Lógico. Daí essa pesquisa histórica, enfim, e a gente lança no ano que vem esse projeto, provavelmente junto com uma exposição que a gente foi convidado a fazer para a DW, que é o evento âncora da Então vai ser DW. no ano que vem na DW. Pois é. Não vou perder. Tomara, né, que a gente esteja junto e veja isso também Espero acontecer que sim. pertinho. Espero que sim. Ai, a gente tá partindo pro final. O sol já chegou. Chegou aqui, e vai expulsar. Ai, Pois cara, é, do o Rio. sol, no caso, de novo, outra vantagem desse espaço que tem essa permeabilidade visual, ele também é balizador do tempo, né? Pois Então é é. muito legal isso. é A gente maravilhoso. tem esse estúdio aqui, super bonito, parabéns pelo seu projeto. Obrigado. Meu e da Sofia. Vocês arrasaram muito. Obrigado. E você tem isso, né? Você tem o sol te dizendo a hora de parar. É, um tempo. Então a gente Eu se não despede, quero, eu até coloquei a gente se despede com felicidade. óculos aqui, que é pra eu poder ficar mais. Não tem vontade de Mas deixar. ficaria até anoitecer, até subir a lua no céu. A conversa tava ótima. Não tá? Eu Ah, acho. obrigado. Eu acho. Que leveza. E a gente nem falou do Pops. A gente não falou da Pouquinho Pops. só, Não, a gente muito falou muito pouco. pouco. A Pops é uma tradução, né, Alex, material do nosso pensamento de mundo, assim. Ela é uma evidência concreta, material, um peso mesmo, gravitacional, a gente fala muito isso, né? Tem cheiro, tem textura, tem volume. Essas são as nossas ideias materializadas, basicamente, né? A Pops, ela não é uma revista sobre assuntos corriqueiros. Você não vai encontrar lá os 250 biquínis para você usar no verão. Não se trata disso. Ela é um almanaque, um compêndio de assuntos contemporâneos que a gente captura nesse nosso redário, assim, que a gente vai capturando, a gente tematiza, e desde a primeira edição que o tema era a passagem do tempo, e a gente botou a Vera Fischer na capa sem nenhum Photoshop. Foi a primeira, foi a primeira aquela? capa. Era uma capa rosa. Uma capa rosa que não tem Photoshop nenhum. A luz rosa existia de fato no estúdio. A gente chamou um grande fotógrafo, o Miro, que é uma lenda da fotografia de moda no Brasil. E o Miro fotografou a Vera Fischer sem nenhuma intervenção pós. Então tinha todas as rugas, todas as manchas do tempo. E os únicos efeitos visuais eram reais ali, de cor. Depois a gente fez a Pablo na edição número 2, na mesma época em que
A ex-ministra havia dito que menino vestia azul e menina vestia rosa. A gente botou a Pablo vestida de mulher e o Pablo vestido de menino, de rosa e de azul, se abraçando. Foi uma foto que rodou o mundo. A gente ganhou prêmios, muitos, com essa revista. Fizemos a Isa, a Érica Januza, em 2 edições antirracistas, isso 1 ano antes daqueles eventos do Black Lives Matter. A gente já apontava o nosso farol para essa direção de precisamos falar sobre antirracismo, mais do que falar sobre o racismo. E a gente fez também o Gianecchini numa edição sobre gênero fluido, ele pegando ele mesmo, então é ele dando um beijo na própria boca na capa da revista. Fizemos a edição sobre fé e música com 7 ou 8 celebridades musicais, de Elza Soares passando por Tom Zé, a Baby do Brasil, Rosana Paula Lima, o Alok, enfim, cada um representante de um gênero musical ali pra gente abarcar também todos os espectros da fé e da música. E essa edição mais recente, que é a Adriane Galisteu na capa, é uma edição que fala sobre a poética, né, da ética, fala sobre ética, sobre transparência, sobre inteligência artificial, é um assunto que a gente aborda na edição, tem várias imagens construídas. Etarismo, porque é uma mulher nua também, sem retoques, aos 50 anos. A Adriane Galisteu é uma mulher muito natural, nada contra retoques, a gente é adepto, inclusive. Tô morrendo de vontade de fazer um botox. Nenhuma bandeira contra, mas é legal que a Adriane Galisteu tenha sobrevivido nessa indústria e ter alcançado a reverberação midiática que ela alcançou, mesmo com as pessoas tendo gongado tanto o nariz dela desde o começo da Que carreira. inteligência emocional dela, né? Fabulosa. É uma mulher Sim, fascinante, é nossa amiga há muito tempo e também topou fazer esse Que ensaio máximo. com uma sugestão de nudez ali, assumindo também eventuais imperfeições que a gente nem enxerga, mas que ela jura que tem, Sim. com uma roupa de acrílico também que eu desenhei, totalmente orgânico, né, com esse discurso da transparência, já misturando uma imagem que ela tem uma plasticidade quase digital, mas que foi totalmente orgânica, tem os making-offs, porque a gente gosta de mostrar como é feito, né, porque é muito fácil você falar que a foto não tem retoques e você, né, não mostrar. que Então é uma certo. imagem muito difícil, tem uma construção muito complexa por trás disso. Então a gente alcançou esse efeito. Enfim, e a gente tem muita coisa, porque a gente não para de fato, né? Eu sou movido ao trabalho, eu gosto muito, e infelizmente encontrei uma pessoa que é exatamente igual, embora pareça menos empolgado, ele tem a mesma frequência. Quando eu vibro, ele vibra junto, né? Ele é uma pessoa muito mais discreta do que eu. Então a gente, apesar dos anéis muito mais extravagantes dos que eu nem tenho, então tem muita coisa pela frente. A gente realmente tá batalhando bastante coisa, porque é sobre isso, né? A vida é sobre não parar. E eu acho que o trabalho traz foco e propósito para a vida da gente, sabe? De poder ter um foco, um propósito. E eu não pretendo parar de trabalhar nunca, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver vigor. Eu não tenho esses planos de me aposentar, de viver aqui ou ali. Enfim, minha ideia é salvar o planeta. Então, eu preciso ser Isso exige produtivo, muito eu trabalho. preciso estar o tempo todo atento e ativo, né? Então, enquanto eu tiver forças, a gente vai estar produzindo. E nas nesse entrelinhas caminho eu ainda do quero me formar em cinema antes dos 50 anos. Então, a gente precisa de muito gás. Super. Todos nós, ainda mais com esse bando de propósitos maravilhosos aí que a gente tem de explodir pra dentro, né? Exato, uma implosão, né? Já aconteceu, né? A gente nunca sente que já aconteceu, essa é a Nossa, questão. vocês Nunca. A gente, eu falo muito isso com o Alex, a gente não para muito pra pensar, né? Quando as pessoas falam, às vezes eu fico pensando, mas eu já tô com a cabeça lá na frente, então sou muito grato, sabe, quando a gente recebe um elogio, mas o nosso próximo projeto é sempre o próximo mais importante. Não costumo olhar muito pra trás, assim, olho pra trás com orgulho do que eu fiz, mas não como o tempo todo vivendo no passado. Porque Vocês não têm zona de conforto. a gente não tem zona de conforto, a gente não se permite ter uma zona de conforto. Entendeu? Vocês não têm. Vocês gostam do desafio, vocês gostam do novo, né? Muito. Então é por isso, entendo que é muito por isso, porque vocês gostam do que é diferente, do que tá à frente. Então não entra nesse lugar de conforto. Não, agora tá tudo bem, eu posso relaxar. Não existe, né? Não faz parte da identidade de nenhum dos dois Não. isso. E já descobri que do signo também não. É sensacional, assim. Eu quero agradecer demais. A gente que agradece, foi um prazer. Quero agradecer demais, assim. É de um orgulho, é quase eu falar aqui que eu zerei uma etapa do game com vocês dois, cara. A gente também, foi um prazer.
Olha, assim, de alma. Obrigado, gente, por ter topado. Obrigado você. De verdade. Obrigado você. Obrigado, querido. Cara, de Prazer estar verdade. aqui. De verdade. Obrigado. Mas prazer. eu tenho um presente, a gente vai dar muito abraço aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho um presente, aceito críticas. Gente, não existe coisa mais deselegante no mundo, a gente jamais faria Ah, do que criticar um presente. Deixa eu tirar essa caneca daqui. E são 2. pra caramba. Adorei. Pode abrir aqui. Lógico, por favor. É isso que eu queria. Esse efeito. Amo! Amei! Eu queria um em tamanho real, porque eu gostei muito. Ah, que delícia! Então, achei uma ideia ótima para um gazebo no jardim. Enfim. Né? Mas vai ser uma linda lembrança e vai ter um E- lugar especial. Amei. E é um material que a gente defende até, né? Vocês sabem que a gente tem falado A isso. O gente Jeff estava na nossa acredita. palestra ontem, ele ouviu. A gente falou que o Ah, acrílico é o grande material do futuro. Né? A gente defende esse Ele falou que vai colocar o passarinho dele. Não tem duplo sentido, Os ok? Do passarinho real. Maravilhosa. E ainda tem que ouvir isso. Mas a gente acredita que esses materiais poliméricos, Sim. tipo acrílico, plástico, de fato, como eles não são destruídos pelo meio ambiente, a gente precisa transformá-los em coisas úteis pra gente. Para que eles não Não vão parar no deixe- oceano. No nariz da tartaruguinha, entendeu? A gente precisa, é nossa responsabilidade retransformar isso e trazer novas utilidades. Aqui a gente Adorei. tentou ser Ai, muito que sustentável. bom. Aqui a gente tentou mesmo. Vocês de foram muito verdade. originais. Parabéns. Arrasaram. Obrigada. Obrigado. A gente fez com tudo com muito carinho, foi muito árduo. Foi... É. E sabe qual é o principal? Eu tenho uma gratidão muito grande pela Casa Cor, pelas Patrícias, são muitos anos trazendo marcas para cá. Por elas terem topado o desafio de colocar um podcast no Casa Cor. E Porque é o deixar primeiro vocês podcast. livres, né? Isso. Super. Aqui a gente ficou super à vontade. Isso. E assim, é o primeiro, né, da Casa Cor e tá nesse lugar de também do novo, de trazer as pessoas e fazer esse bate-papo e deixar mesmo no freestyle, né? Que é assim, Coitado do essa editor. ideia. Estão lascados. Então, Mascato, você encerrou faz 45 minutos. O Senhor dos E a gente Anéis, continua é uma falando. trilogia, É 9 horas isso. de filme. E É se a gente isso. não voltar de noite? Porque aqui tem outro clima à noite. Meninas, mas eu queria agradecer demais. Obrigado a vocês. Foi Mais um prazer. uma vez. Obrigado. Também, vocês. não, a gente vai fazer stories. Né? Sucesso. Pra nós. Obrigada. Obrigado, Decornautas, gente. João Amã, obrigada, meu parceiro. Eu sou Carol Schmidt, fico por aqui. E até o próximo Papo ao Cubo. Hoje foi Serei. demais. Beijo.